O bizu realmente é o início do fracasso na aprendizagem da matemática. Um exemplo disso é quando o aluno ele termina, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, ele acha que toda questão de matemática ele pode resolver por regra de 3. Então, quem é que nunca falou? É só aplicar uma regra de 3. Só que você tem que focar que regra de 3 só pode existir onde existir proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa. O primeiro treino que eu vou fazer com vocês é o seguinte: vamos supor que um valor custava inicialmente 20 e esse valor ele passou a custar 50. Se eu te pergunto qual é o número que eu devo multiplicar 20 para o resultado ser 50, você vai responder que esse número é exatamente 50 sobre 20. Então, se você atentar bem o que você fez, você pegou o valor final, que é 50, e dividiu pelo valor inicial, que é 20. Pronto. Então, por exemplo, se um valor sair de 7 para 13, eu quero saber qual é o número que eu multiplico 7 para dar 13, basta você pegar o valor final, que é 13, e dividir por 7. Você nota que quando você tem cálculos inteiros, você não tem essa dificuldade. Se eu te perguntar qual o número que eu multiplico 8 para o resultado da 16, tu vê que é 2. Mas se tu observar bem o que foi que tu fez, tu pegou o valor final, que é 16, e dividiu pelo valor inicial, que é 8. Então, nessas circunstâncias, eu gostaria que você ficasse atento às seguintes situações. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma grandeza, aliás, duas grandezas. Uma grandeza x e uma grandeza y. Essas são as grandezas. E essas grandezas, elas assumem valores iniciais e valores finais. Vamos supor que o y saiu de 2 para 7, enquanto que o x saiu de 3 para um valor final que até então é desconhecido. Aí vem essa denominação regra de 3. Você faz uma regra com 3 valores conhecidos para achar o quarto valor que é desconhecido. Então, o que você vai ter que analisar é se a relação entre as grandezas x e y, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se as grandezas x e y forem diretamente proporcionais, isso significa dizer que quando uma é multiplicada por uma constante, a outra obrigatoriamente é multiplicada pela mesma constante. Então, se eu perguntasse a vocês qual é o número que eu devo multiplicar 2 para o resultado ser 7, acabamos de treinar. Basta você pegar o valor final e dividir pelo valor inicial. Então, esse número é exatamente 7 sobre 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu sair do meu x inicial para o meu x final, o que eu devo fazer com o meu x inicial para achar o x final, já que x e y são diretamente proporcionais, é multiplicar pelo mesmo número. Então, se y foi multiplicado por 7 sobre 2, o meu x também tem que ser multiplicado por 7 sobre 2. Então, o que isso quer dizer? Que se eu pegar 3 e multiplicar por 7 sobre 2, eu vou achar meu valor de x final, já que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Então, você nota que para aplicar essa regra, eu tive que garantir antes a proporcionalidade entre as grandezas x e y. Aí você me pergunta, mas professor, e se essas grandezas x e y, ao invés de serem diretamente proporcionais, vamos supor que essas grandezas sejam inversamente proporcionais. Isso significa dizer, agora, que quando uma for multiplicada por uma constante, a outra será dividida por essa constante. Lembrando que, se uma é multiplicada por 2, a outra é dividida por 2, esse dividir por 2 é equivalente a multiplicar pelo inverso de 2. Então, por exemplo, para sair de 2 para 7, qual foi o número que eu multipliquei 2 para dar 7? Basta pegar o valor final, que é 7, e dividir pelo valor inicial, que é 2. Admitindo que agora as minhas grandezas x e y são inversamente proporcionais, isso significa dizer que se o x foi multiplicado, ou se o y foi multiplicado,
o x será dividido pela mesma constante. Lembrando que dividir por 7 sobre 2 é equivalente a multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 7 sobre 2? 2 sobre 7. Então, quer dizer que para mim achar o meu x final, eu pego o meu x inicial, que é 3, e multiplico pelo inverso do valor que eu multipliquei y. Y eu multipliquei por 7 sobre 2. Então, meu x será multiplicado por 2 sobre 7. Note que, de novo, temos um problema de regra de 3. Conhecemos 3 valores e quero achar um quarto valor. Nesse caso, as grandezas envolvidas, elas não são mais diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, o que é que eu vou botar na minha cabeça? Que grandezas são diretas, quando uma é multiplicada por um número, a outra é multiplicada pelo mesmo número. Grandezas são inversas, quando uma é multiplicada por um número, a outra é dividida por esse número, que é equivalente a multiplicar pelo inverso. Então, diante dessas circunstâncias, vamos imaginar que eu queira resolver a seguinte questão. Eu tenho aqui a questão de número 5. Ele diz que uma fábrica, ela tem exatamente 50, vou anotar aqui, 50 funcionários. E diz que esses funcionários trabalham 8 horas por dia. E eles produzem 2.000 barras. Tá aí, anotei tudo. Ele pergunta, se as horas de trabalho forem reduzidas para 5 horas por dia, e eu tenho interesse que agora eles produzam 2.500 barras, quantos funcionários serão necessários? Então, você percebe que eu tenho aqui uma situação inicial e que eu passei a ter aqui uma situação final. Você nota que dentre as grandezas existe uma que aparece um valor que é desconhecido, que aparece a nossa variável, que é o número de funcionários. Então, o que é que eu devo fazer? Eu digo simples. Eu devo comparar cada uma das outras grandezas envolvidas com a grandeza que aparece a variável, na intenção de determinar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente, se uma foi multiplicada por um número, a outra tem que ser multiplicada pelo mesmo número. Se são inversamente, se uma for multiplicada por um número, a outra vai ser multiplicada pelo inverso desse número. Só isso. Por exemplo, vou comparar funcionários com horas trabalhadas por dia. Quanto mais funcionários eu tenho, menos horas eu preciso trabalhar por dia. Isso quer dizer que horas trabalhadas por dia e funcionário são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu botei um i. Lembrando, sempre eu comparo todas as grandezas com a grandeza que aparece a variável. Muito bem, número de barras. Quanto mais funcionários eu tenho, mais barras são produzidas. Então, número de barras e número de funcionários são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que eu coloquei um D. Então, a questão é, o que é que eu devo fazer com a minha quantidade de funcionários inicial, 50? A questão é, se eu estou comparando ela com grandezas diretamente, e a grandeza diretamente foi multiplicada por um número, ela tem que ser multiplicada pelo mesmo número. Se eu estou comparando ela com a grandeza inversa, e a grandeza inversa foi multiplicada por um número, ela deve ser multiplicada pelo inverso desse número. Acabou. Então, vamos lá. Para sair de 8 para 5, qual é o número que eu devo multiplicar 8 para achar 5? Basta pegar o final e dividir pelo inicial. Ah, professor, então eu vou pegar 50 e multiplicar por 5 sobre 8. Eu digo não. Por quê? Porque horas trabalhadas por dia é inversamente. Então, se é inversamente, eu não multiplico pela constante, eu multiplico pelo inverso da constante. O inverso dessa constante é exatamente 8 sobre 5. Muito bem. Vamos agora comparar com barras. As barras saíram de 2.000 para 2.500. Qual é o número que eu multiplico 2.000, que é o inicial, para achar 2.500? Basta pegar o final, que é 2.500, e dividir pelo inicial, que é 2.000. Pronto. Esse é o número que eu tenho que multiplicar 2.000 para achar 2.500. A questão é, o 50 vai ser multiplicado pelo mesmo número? E você diz sim, porque número de barras e funcionários são grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma eu multipliquei por um número, a outra vai ficar multiplicada pelo mesmo número. A partir do momento que eu olho para essa expressão,
começa o nosso festival de cancelamento. Então, vamos ter apenas que cancelar os valores envolvidos nesse problema. Por exemplo, se eu pego 2.500 e divido 2.500 por 5, é lógico que isso vai dar 500. Se eu dividir 2.000 por 500, é lógico que isso vai dar exatamente, pessoal, 4. Então, se eu pegar 2.000 e dividir por 500, isso vai dar 4. Se eu pegar esse 8 e dividir por esse 4, isso vai dar 2. Então, o que sobrou aí? Sobrou 52. 50 vezes 2, 100. Então, acabei de descobrir que eu tenho que ter 100 funcionários, que o gabarito correto é letra D de dado. Professor, é só fazer isso? Eu digo sim, só fazer isso. Sempre. Quando é que existe regra de 3? Quando existir proporcionalidade direta ou inversa. Se existir proporcionalidade direta, se a grandeza foi multiplicada por um número, a outra tem que ser multiplicada pelo mesmo número. Se existir proporcionalidade inversa, se uma foi multiplicada por um número, a outra será multiplicada pelo inverso desse número. Só isso. Vamos fazer aqui uma outra. Vamos imaginar aqui uma outra questãozinha sobre isso. Olha essa questãozinha aqui, 15. Ele diz o seguinte. Ele disse que para executar uma determinada obra, estão necessários exatamente 16 dias. Eu coloco aqui, ó, 16 dedos. Beleza. Para isso, precisam ter 25 operários. Eu coloco aqui 25 horas. Isso aqui é um O, viu, turma? 25 horas. Trabalhando 6 horas por dia. Eu coloco aqui 6 horas por dia, 6H. Então, isso seria a quantidade de dias, de operários e de horas trabalhadas por dia para executar essa obra. Aí a questão diz o seguinte. Diz que o engenheiro verificou o terreno e viu que ele apresentava o triplo da dificuldade prevista. Então será ele deu uma outra grandeza? Quer dizer que inicialmente esse terreno tinha uma dificuldade D. Mas quando o engenheiro foi olhar o local que a obra seria executada, ele viu que a dificuldade desse terreno era 3D. Então você nota que eu tenho aqui uma situação inicial e que aqui embaixo eu tenho uma situação final. A questão pergunta, nessas circunstâncias, em quantos dias ele leva para concluir essa obra, sabendo que ele dobrou o número de operários, então agora são 50 operários, e que agora eles vão trabalhar 8 horas por dia. Pronto. E é que eu vou fazer, pessoal, identificar qual é a grandeza que aparece a variável, número de dias. Todas as outras grandezas vão ser comparadas com dias, na intenção, se são diretamente ou se são inversamente. Se forem diretamente, o que isso quer dizer? Que se eu multipliquei uma por um número, a outra será multiplicada pelo mesmo número. Se são inversamente, se uma foi multiplicada por um número, a outra será multiplicada pelo inverso desse número. Só isso. Então, por exemplo, se eu comparar operários e dias, quanto mais operários eu tiver, mais ou menos dias eu levo para essa obra ser concluída, menos dia. Então, operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu peguei o número de operários e dobrei, e multipliquei por 2, o número de dias será multiplicado pelo inverso de 2, 1/2. Só isso, só isso. Os dias, professor, dias não, horas trabalhadas por dia, são grandezas diretamente ou inversamente quando eu comparo com dias? É simples. Quanto mais horas tu trabalha por dia, menos dia tu precisa para concluir essa obra. Então, inversamente. Então, aqui está, inversamente. E a dificuldade? Pensa bem. Quanto maior for a dificuldade da obra, mais dias leva. Então, é diretamente. Coloca aqui D de diretamente. Então, a pergunta é, o que eu devo fazer com a quantidade de dias que eu tinha inicialmente? Qual era? 16. Ou seja, para ir 16 para X, vou multiplicar por um valor ou multiplicar pelo inverso? Vai depender se a grandeza é direta ou inversa. Vamos lá. Operários. Saiu de 25 para 50. O que foi que ocorreu? Multipliquei por 2. Só que operários é o quê? É inverso. Então, eu vou pegar o número de dias e multiplicar pelo inverso de 2, 1/2. Pronto, pessoal. Só isso. Olha horas. Qual o número que eu multiplico 6 para dar 8? Basta pegar o final, que é 8, e multiplicar pelo inicial, que é 6. Ah, professor, então vou pegar isso aqui, que é a quantidade de dias que eu tinha inicialmente, e multiplicar por 8 sobre 6. Eu digo, calma aí.
Olha que horas e dias são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que eu não vou multiplicar por 8 sobre 6. Eu vou multiplicar pelo inverso disso, que é 6 sobre 8. Ficou claro? Professor, a dificuldade. Olha, a dificuldade triplicou. Se a dificuldade triplicou, aqui também vai triplicar. Eu digo, agora sim. Porque a dificuldade e dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a dificuldade ficou multiplicada por 3, os dias também vai ser multiplicado por 3. A partir daí, começa o nosso festival de cancelamento. Então, o que eu vou fazer agora, galera, é só cancelar. Então, por exemplo, vamos cancelar. Dobro de 8, 16. Cancelei com 16 em cima. O que é que ficou lá em cima? Só 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Gabarito que eu marco. Letra C. Então, é assim que devemos proceder para resolver questões de regra de 3. É compreendendo, pessoal, entendendo. Só existe regra de 3 onde existir proporção. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo, pessoal.